Boa noite, amigos, amigas. Iniciando nesta sexta-feira, 17 de abril, mais uma live do Dino, e exatamente às 19 horas, como nós estamos aí conseguindo marcar todas essas sextas-feiras, né? A nossa live do Dino é um instrumento que temos para nesse tempo de pandemia, esse tempo de isolamento, com toda a dificuldade que essa crise da Covid-19 nos impõe, uma ferramenta aí para que possamos conversar, né, estar aí conectados com os nossos amigos, com quem está nesse momento dialogando com a gente, uma forma da gente trocar informações, da gente estar aí conectados, né? Então, o tema de hoje, a classe trabalhadora brasileira em tempos de pandemia, né? Nós teremos em instantes a participação da nossa companheira Jandira Uehara, né, que companheira nossa, Partido dos Trabalhadores, e também secretária nacional de Políticas Sociais e Direitos Humanos na CUT, né, com uma ampla experiência na área do trabalho, na luta dos trabalhadores, que estará conosco dentro de instantes para conversarmos um pouco sobre o tema da nossa live de hoje. Aguardando aqui a entrada da Jandira na nossa live, né? Dentro de instantes estará conosco, agora exatamente 19 horas. E nós iniciando então mais uma live do Dino, essa conversa nossa sobre os mais diversos temas, né, que nesse momento diretamente atingem a vida das pessoas, a vida da comunidade, né? A vida da nossa cidade aqui em Santo André, e aguardando a chegada da nossa companheira Jandira Uehara para iniciarmos aqui a nossa live, a nossa conversa de hoje. E o tema de hoje é a classe trabalhadora brasileira em tempos de pandemia, né? Nós temos aí que a crise do coronavírus acaba trazendo uma grande dificuldade para todas as pessoas, né, os trabalhadores que já vêm enfrentando dificuldades devido à política econômica implantada, a dificuldade com o desemprego, com a precarização do trabalho, com todas as mazelas que dificultam a vida do nosso povo, dos nossos trabalhadores, né? E, além de todas essas dificuldades, ainda agora a crise da Covid-19, que nos traz muito mais dificuldade para a vida dos trabalhadores, né? E o tema de hoje, então, sobre a questão da luta dos trabalhadores diante dos desafios da Covid, diante dos desafios a serem enfrentados com relação à política econômica que está estabelecida pelo modelo neoliberal, uma política que acaba nos trazendo dificuldades como o desemprego, a precarização do trabalho, a defasagem de salários, né, com relação, enfim, a várias questões que afligem a nossa população nesse momento. Então, aguardando aí a entrada da Jandira,
eu ainda não vejo ela, eu encaminhei aqui convite para ela, ainda não vejo ela na tela, pode ser algum problema de sinal, mas em instantes ela já vai estar participando aqui conosco. Hoje, 17 de abril, um dia que nos traz memórias, muitas memórias para os trabalhadores brasileiros, né? Num dia 17 de abril, há cerca de 24 anos, nós enfrentávamos aí o massacre de Eldorado dos Carajás, que acabou massacrando diversos trabalhadores e trabalhadoras sem terra, né? Enfrentando aí o latifúndio, enfrentando as dificuldades todas no campo. Nesse mesmo dia 17 de abril, também há 4 anos atrás, o golpe do impeachment contra a presidenta Dilma fazia com que a ultradireita chegasse ao poder, tornando a vida dos trabalhadores algo muito difícil, né? Fazendo com que os trabalhadores tivessem que enfrentar diversas situações difíceis, né? E então nesse 17 de abril também fazemos aí memória dessas lutas importantes, lutas do povo brasileiro, lutas dos trabalhadores e das trabalhadoras na cidade, no campo, em todos os ambientes, enfim, um abril de lutas, um abril de memórias, né? Mas um abril também que nos traz condições de continuar lutando, nos traz esperança, mesmo diante de toda dificuldade, os trabalhadores continuam lutando, né? O povo continua lutando para enfrentar os seus desafios. Aguardando aqui apenas a companheira Jandira, acho que o sinal dela está com algum problema. Me parece que há um problema com a câmera dela que não está entrando. Ela já está aqui com áudio. Eu vou ver se eu consigo acessar a Jandira sem a câmera por enquanto no áudio. Vou ver se eu consigo entrar aqui com ela. Boa noite, Jandira. Consegue me escutar? Oi, Marcelo. Eu estou te ouvindo bem. Tudo bom? Tudo bom, você está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Eu acredito que quem está nos acompanhando... a câmera aqui está negada e eu não consigo... Não consegue acessar. Alô, Jandira? Eu não escuto a voz da Jandira no momento. Algum problema talvez com o sinal, mas nós vamos aqui conversando e enquanto a Jandira não consegue acionar, a gente vai falando um pouco aí das dificuldades que a gente vem encontrando nesse momento. Então, boa noite a todos, a quem já não está nos acompanhando aqui, boa noite aí ao Carlos Luto, ao Davi Trombelli, grande companheiro de lutas aí, de fé, a Lê Anselme, boa noite, a Carolina Donato, a Ana Benevides, boa noite, companheiras e companheiros aí de luta, de caminhada, a Cris Ataíde também, boa noite quem já está nos acompanhando nesse momento, né, ao camarada Ailton Afonso, um grande abraço, Ailton, e a todos, boa noite, o pessoal que já está conosco acompanhando a nossa live de hoje. Nós estamos aqui com a Jandira ela já deu um alô rápido aqui para nós, mas ainda há uma pequena dificuldade com o sinal dela. Nós vamos conversando e a Jandira, me parece que agora conseguiu acessar aqui, vou abrir aqui a imagem. Oi, Jandira, boa noite. Oi. Tudo bom? Eu consegui acessar pelo celular. Tudo bem, boa noite. Ótimo. Tudo bom, Jandira? Tudo bem, e você? Boa noite para todo mundo, desculpa aí. Não, às vezes o sinal, eu sei como é que às vezes o sinal não está de acordo com o que a gente precisaria, mas já temos aí alguns companheiros conosco aí, né, alguns companheiros de luta que já estão acompanhando a nossa live, e eu conversava agora, só para fazer uma breve introdução, né, do tema de hoje, Jandira, falávamos aí um pouco do tema propriamente, né, a classe trabalhadora diante dos desafios aí da Covid-19, desse momento de pandemias, né, lembrando que hoje, 17 de abril, é um dia de muitas lutas, né? Nós lembramos aí o massacre de Eldorado de Carajás há 24 anos, lembramos também há 4 anos o golpe do impeachment contra a presidenta Dilma, né?
mais um ataque contra os trabalhadores e trabalhadoras do campo, da cidade. Então lembramos aí esse abril de tantas lutas e tantas conquistas também, né? E um tema, talvez, é um dia muito importante para tratar um tema como esse, né? E aí, trazendo você, Jandira, obrigado aí pela sua disponibilidade, pela sua atenção em participar conosco, né? A Jandira, que é nossa companheira de lutas aí no Partido dos Trabalhadores e também nossa secretária nacional de Políticas Sociais e Direitos Humanos na CUT Nacional. Então, muito obrigado, Jandira, pela participação. E gostaria que você desse um alô, então, aos nossos amigos aí e falasse um pouco aí dessa dificuldade e dessas lutas dos trabalhadores e das trabalhadoras nesse abril de Covid-19 e de tantos desafios que enfrentamos nesse momento. Boa noite para todos e todas. Boa noite, Marcelo. Obrigada pelo convite, pela possibilidade de estar aqui conversando nessa noite, nesse dia tão importante com vocês, né? Como você colocou, hoje é uma data que nos remete a dois momentos muito significativos e tristes para a classe trabalhadora brasileira, né? O massacre de Eldorado de Carajás, né? E o afastamento da presidenta Dilma, né? Ou seja, dois momentos que mostram, quer dizer, como dos desafios e das lutas da classe trabalhadora no país, né? Tanto do ponto de vista de uma democracia interrompida, né? Com o golpe de 2016, e também com a violência que as classes dominantes sempre trataram a classe trabalhadora e que isso não mudou, né? 24 anos depois de Eldorado dos Carajás, nós temos nos últimos anos a violência no campo crescendo cada vez mais, né? Com lideranças de sem terras, lideranças sindicais, ativistas de direitos humanos sendo assassinados e sofrendo perseguições terríveis, né, no nosso país. Bom, então, hoje, diante dessa crise imensa que a gente está vivendo, desses desafios para a classe trabalhadora, eu acho que é bom a gente começar falando um pouco de como que nós chegamos, né, a essa situação que nós estamos vivendo hoje e, e como o governo ultra-neoliberal e neofascista do Bolsonaro, quer dizer, está aprofundando ainda mais a crise e a situação das trabalhadoras do país, né? Acho que é bom a gente sempre lembrar, né, que o Brasil ele foi construído, né, com três características muito marcantes e que são determinantes para a gente entender a situação precária em que vive a classe trabalhadora. Então, acho que a primeira marca importante, né, a primeira característica importante, né, da história do desenvolvimento do Brasil é a da desigualdade social profunda, né? Nós acho que nunca podemos esquecer que o nosso país ele foi construído em cima do sofrimento humano e da forma mais vil de exploração humana que foi a escravidão, né? E que isso deixou marcas profundas que permanecem até hoje na classe trabalhadora. Então, ou seja, nós temos aqui uma burguesia, uma oligarquia, né, que enriqueceu à custa do sofrimento humano, né, do sofrimento da classe trabalhadora, da superexploração. Foi assim no seu início e essas marcas persistem até hoje, né? Então, nós temos, quer dizer, uma classe trabalhadora ultra explorada no país, cuja maioria, né, sobrevive hoje na informalidade, fazendo bico, né, trabalhando para conseguir almoçar e jantar, né, trabalhando para a sobrevivência básica no trabalho informal, mais de 13 milhões de desempregados nesse país, quer dizer, uma grande maioria fora
do mercado formal, né? Ou seja, sem carteira assinada, sem direitos. E dentro da própria classe trabalhadora, ainda desigualdades maiores, né? De gênero, étnico-raciais, né? Então, entre a classe trabalhadora explorada, nós temos os mais explorados, né? As mulheres profundamente empobrecidas e as que mais sofrem, tá certo? Com a discriminação, quer dizer, no trabalho e com as desigualdades, né? Os trabalhadores e trabalhadoras negros e negras, né? Que o nível de exploração, quer dizer, é tão grande que hoje o maior índice de desempregados no país são negros e negras, tem os menores salários, né? A diferença de salário entre aqueles que trabalham, porque a grande maioria está desempregada na informalidade, é em média de 31%, e não é um problema de formação, porque aqueles que têm nível superior, enfim, tem uma diferença salarial ainda maior, que chega a 45%. Né? Os homens negros, veja, existe uma desigualdade enorme em relação às mulheres, mas os homens negros ainda têm salários menores do que das mulheres brancas. Ou seja, eu quis destacar primeiro essa questão, né, da construção da desigualdade no nosso país, na sua origem, né, porque esses traços dessa cultura escravocrata, dessa história, né, manchada, né, de sangue e de superexploração, ela permanece até hoje e é muito forte, né? E é um país, quer dizer, que a desigualdade ela é tão grande que 10% da população dos mais ricos tem 42% da riqueza do país, né? E 1% sozinho 28% da riqueza do país, né? Um país onde a média salarial é de pouco mais que 2 salários mínimos, onde, para se ter uma comparação, o piso dos professores, o piso do magistério, que foi uma conquista, tá, não chega a 3 salários mínimos por mês. Então, assim, essa marca da desigualdade, da precariedade, dos baixos salários, né, elas constituem a história da classe trabalhadora que, com muito custo e com muitas lutas, ao longo do século XX e nesse início do século XXI, tá certo? Quer dizer, lutou muito para ter as conquistas que ainda estão muito aquém das necessidades e daquilo que a classe trabalhadora deveria ter, quer dizer, numa sociedade de outro tipo, né? Veja, agora, em tempos de pandemia, isso ainda é mais acentuado. Pode falar, Marcelo. Não, pode continuar, Jandira. Eu ia falar que realmente essa introdução sua foi importantíssima, né, para a gente ver como essa questão da desigualdade, né, no Brasil, ela tem mesmo esse recorte de classe, de raça, de gênero, né? Acho que é importante a gente situar. Acho que foi bacana se você ter feito essa introdução até histórica, para a gente agora entrar nessa questão de como isso, nesse período, né, da Covid-19, nesse período de incertezas, né, e diante de um governo injusto, perverso, com um modelo neoliberal de econômico, político, social, como é que essa situação se agrava ainda mais. Então, eu acho que essa introdução sua foi muito importante para isso, né, mas pode, por favor, continuar dentro desse cenário atual, Isso. como é que você vê essa dificuldade aos trabalhadores? Então, veja, é isso para a gente entender, quer dizer, que num momento como esse, né, nós precisaríamos que todos os investimentos, né, de um governo que tivesse realmente preocupado, tá certo, em mitigar essa situação, né, em dar condições de sobrevivência, porque é disso que se trata, dar condições de sobrevivência para a classe trabalhadora, tanto do ponto de vista, né, das condições sanitárias, da condição de atendimento à saúde, quanto do ponto de vista da sua sobrevivência material, né? E o que nós temos visto é pelo contrário, tá certo? Nós temos um governo, né, que longe de ser um desgoverno, governa para os poderosos, né?
Tanto que, até agora, mais de 1 trilhão já foi colocado para assegurar as benesses do mercado financeiro, né, dos bancos, né, e muito pouco investido para valer, tá certo, em saúde, tá certo, e na renda dos trabalhadores, né. Nós temos aí uma renda emergencial, né, que ainda a maioria daqueles que precisam ainda não receberam, tá certo? Está indo a conta-gotas, né? O DIEESE estima que teriam direito a essa renda emergencial de R$ 600, né, ou de 1.200, né, em alguns casos, cerca de 42 milhões de trabalhadores brasileiros que estão nessa situação de precariedade, de informalidade, né? E até agora isso está indo a conta-gotas e mesmo assim com um sistema que coloca os trabalhadores em risco, né? Com filas, né, para receber, para poder aqueles que não têm o cadastramento realizá-lo, né? Um valor muito pequeno, né? Vamos lembrar que o governo Bolsonaro propôs R$ 200 de ajuda emergencial. E lá o Rodrigo Maia e outros lá no Congresso propunham R$ 500. O PT, os partidos de oposição, um salário mínimo, né? E se chegou a R$ 600, que ainda está aquém da necessidade e ainda a maioria ainda não recebeu. Então, isso é uma questão urgentíssima, quer dizer, a gente fazer todas as pressões possíveis, mesmo nessas dificuldades que nós temos aí, por conta do isolamento social, para que as pessoas recebam esse dinheiro, porque se trata de vida ou morte, se trata de comer, né? Por outro lado, também, quer dizer, em relação aos trabalhadores que estão nos serviços essenciais, nós temos visto as denúncias, né, e a situação de precariedade, porque o SUS foi desmontado, né? Desde 2016, desde o golpe de 2016, desde a emenda constitucional 95, congelou os investimentos em saúde e educação, foram bilhões que foram desviados do Sistema Único de Saúde para pagar juros da dívida, né, para os banqueiros, né? De novo os banqueiros, sempre lucrando em qualquer situação, né? Então, veja, o SUS totalmente, quer dizer, desestruturado por esses anos de Temer e de Bolsonaro, tá certo? Então, agora, a dificuldade, o trabalho heróico, né, que os trabalhadores e as trabalhadoras do SUS e dos demais serviços essenciais estão fazendo para poder salvar vidas, colocando a sua própria vida em risco, né? Porque não tem material de equipamentos de segurança de qualidade em quantidade suficiente, tá certo? Nós estamos vendo um monte de trabalhadores contaminados, o dinheiro nos estados chegando a conta-gotas. Na semana passada, numa reunião do Diretório Nacional do PT, os governadores dizendo que de 13 bilhões que tinham que chegar nos estados, menos de 1 bilhão já tinha chegado. Então, veja, é aquilo que eles falam que estão, mesmo o pouco e insuficiente que estão fazendo, não é verdade, porque lá na ponta, né, os recursos necessários não estão chegando, né? E os trabalhadores formais sendo atacados, né? Agora, essa semana, com a votação na Câmara da carteira verde e amarela, tirando direitos de jovens de 18 a 29 anos, mas também dos acima de 55 anos, né, tirando direitos conquistados da CLT. A medida provisória 936, que deveria ser um programa, né, de manutenção de emprego e renda, mas, na verdade, não assegura nem o emprego nem a renda, né? Enfim, uma situação de muita dificuldade e de muitos ataques, né? Um governo que se contradiz a todo momento, né? Uma hora o Bolsonaro, quer dizer, tendo uma postura genocida, assassina, né? Quer dizer,
desconsiderando as orientações da Organização Mundial de Saúde, enfim, e com tempo, tá certo? Que minimiza, né, o impacto dessa pandemia que está parando o mundo e revelando, né, todas as mazelas do sistema capitalista, ao mesmo tempo também, quer dizer, que ele minimiza isso, ainda aproveita desse momento para jogar dinheiro para os banqueiros, para atender os interesses dos empresários e, de novo, jogar nas costas da classe trabalhadora o preço da crise. Acho que é isso que se coloca, Jandira, é realmente uma situação bastante delicada nesse momento, né? Lembrando aqui, a gente tem várias questões que o pessoal está levantando aqui, né? Queria saudar também aqui a participação aí também do Pedro, a Ariana, nossa companheira aí de São Bernardo do Campo, né? O Neto Oliveira também de São Bernardo, grande abraço, Neto. E assim, acho que essa dificuldade que está colocada, que está posta nesse momento, né? Você citou, por exemplo, a questão aí do SUS, né? Lembrando que a gente via ontem mesmo a saída aí do ministro Mandetta, do Ministério da Saúde, e uma parcela considerável das pessoas acreditando que ele ainda estava fazendo, assim, passando pano para a ação dele no Ministério da Saúde, e lembrando que Mandetta foi um dos responsáveis pelo atual desmonte do SUS, pela atual dificuldade que o Sistema Único de Saúde hoje encontra devido a recursos que faltam. Mandetta que foi um dos que esteve no dia 17 de abril de 2016 ali favoráveis ao golpe contra a presidenta Dilma, enfim, né? Um governo com todas essa característica, né, antipovo, antitrabalhador, né, que está colocada, né, e assim, de fato, uma dificuldade tremenda, né, uma dificuldade muito grande para que a gente consiga, né, vencer esse modelo econômico político que está colocado. Eu gostaria também de colocar a questão, por exemplo, que você trabalhasse um pouco mais essa questão da carteira verde e amarela, que foi nessa semana ela teve uma aprovação na Câmara, né? Mas pelo que tudo indica, ela vai cair no Senado, uma vez que não haverá tempo para ou seja, para votação dela no Senado, parece que ele vai se extinguir, ela não vai ser de fato votada, né? Ou seja, ela vai caducar, né? Mas queria que você trabalhasse um pouco, por exemplo, diante de uma situação dificílima que o país vive, diante de uma crise sanitária, uma crise médica, que não só o país vive, o mundo inteiro passa por essa dificuldade nesse momento, né? Como que a direita hoje se aproveita ainda de uma situação de dificuldade para o povo, né, diante da crise do coronavírus, para inclusive passar projetos que ainda fazem com que a vida do povo se torne mais difíceis, né? Diante, por exemplo, dessa interrupção, por exemplo, da votação no Senado da carteira verde e amarela. Qual os passos seguintes, Jandira, com relação a isso? Algum projeto nesse sentido volta ainda? Como que nós temos que nos organizar para lutar, para fazer um enfrentamento de fato, para que isso seja definitivamente derrubado? Como você avalia essa situação nesse momento? Veja, Marcelo, ainda essa questão da votação da MP 905, da tal da carteira verde e amarela, não está resolvida, viu? O presidente do Senado, Alcolumbre, marcou a sessão para as 16 horas de segunda-feira, do dia 20, tá? Dia 20 caduca. Se não for votado dia 20, ela deixa de ter efeitos, tá certo? Mas isso ainda não está dado, a disputa está colocada, né? De qualquer maneira, a pressão, né, e a mobilização dos sindicatos, das centrais, né, dos partidos de esquerda, acho que ajudaram a que não fosse votado hoje, mas a pressão sobre o Senado, do governo sobre o Senado, para que isso seja votado na segunda-feira é enorme. Então, isso não está resolvido, tanto que nós, da CUT, estamos orientando, quer dizer, que com essas limitações que temos, mas que façamos pressão sobre os senadores, entendeu? Via e-mail, via, né, as redes sociais, para que realmente não seja votado na segunda-feira, mas
o risco é muito grande, porque a pressão, tanto dos empresários, do sistema financeiro e do governo Bolsonaro, será imensa, né? Então, e não dá, obviamente, para confiar, né, no presidente do Senado e tampouco na maioria dos senadores que lá estão, né? Mas tem uma disputa em curso, nós ganhamos um tempo, um fôlego, e agora temos que aproveitar esse tempo para realmente fazer uma pressão que impeça essa votação, né? Porque, na verdade, a carteira verde e amarela é um aprofundamento da reforma trabalhista, né? Coisas que eles não conseguiram passar na reforma trabalhista, eles estão tentando através dessa medida provisória. É bom a gente dizer, tá certo, que desde o Temer, desde o golpe, quer dizer, se a gente a aprovação da terceirização de limites, da reforma trabalhista, da reforma da Previdência e outros, tá certo? Qual que era o que o governo, tanto o Temer quanto o do Bolsonaro, vendem, né? A ideia. Não, é que isso é que vai resolver os problemas do país, certo? Fazendo essa flexibilização, diminuindo o custo do trabalho, né? Que eles chamam os direitos de custo do trabalho. Com isso, geraria mais emprego e o país voltaria a crescer. Eles venderam isso e não entregaram, né? Porque, pelo contrário, antes mesmo da pandemia, quer dizer, basta ver as perspectivas de crescimento econômico no Brasil eram diminutas, tá certo? O desemprego crescendo cada vez mais, aprovou-se reforma da Previdência, aprovou-se reforma trabalhista, tiraram o emprego e isso não gerou outra situação no país. Pelo contrário, o país economicamente indo ladeira abaixo, né? Então, primeiro essa questão. E eles continuam insistindo nesse caminho, né? Nesse caminho da desconstrução dos direitos, quando, na verdade, isso não fosse nenhum, mas nenhum sinal de crescimento econômico, de melhoria no emprego, nem coisa nenhuma. E o mesmo, caso essa MP seja aprovada, vai acontecer, não vai resolver o problema, né? Porque para resolver o problema são outras medidas totalmente opostas a essa que o governo coloca, que tem que ser implantadas no país. Então, veja, a MP, né, o imposto para desempregado, né? Ou seja, o seguro-desemprego vai ter uma taxação de 7,5%. Isso é um absurdo. Não se taxa as grandes fortunas nesse país, não se taxa juros e dividendos nesse país, não se taxa operações financeiras, mas vai se taxar desempregado em 7,5%. Né? A multa do Fundo de Garantia por tempo de serviço, e no caso de demissões sem justa causa, vai cair de 40%. A jornada de trabalho de 6 horas, os bancários, uma conquista histórica, né? Tem mais de 50 anos, ela vai ser somente para os caixas, né? Os demais vão perder essa jornada de trabalho de 36 horas semanais, 6 horas por dia, quando, na verdade, a redução da jornada de trabalho deve ser uma grande bandeira da classe trabalhadora, como foi no início do século, né, certo? Para nós resolvermos o problema de desemprego, previdenciário, etc. e tal, nós precisamos reduzir a jornada de trabalho sem redução de salários para ter mais emprego. É para ter mais gente trabalhando e tendo mais horas para poder fazer outras coisas da vida, né? Para estudar, para lazer, enfim, né? Para outras atividades, né, humanas, né? Mas o que está acontecendo é o contrário. É menos gente trabalhando e trabalhando mais, super explorada. É a contramão, né, do desenvolvimento, do que seria um desenvolvimento humano. Né? Bom, as empresas, né? Elas não vão pagar mais impostos, ou seja, vai ter uma desoneração praticamente total da folha de pagamento, né, da contribuição para o regime geral da Previdência, né? É assim que eles quebram a Previdência.
Quem quebra a Previdência não é valor da aposentadoria. Quem quebra a Previdência é sonegação. Né? E essa é uma sonegação autorizada. Né? O que eles querem fazer é legalizar, né, e aprofundar ainda mais a sonegação. Então, ou seja, no momento que a gente precisa ter proteção e garantia para os trabalhadores, o governo, o Congresso, a corja golpista vai na contramão disso, certo? Querendo se aproveitar, ainda precarizar ainda mais. De fato, Jandira, eu acho que é uma situação, né? A gente percebe que é importantíssima essa informação que você coloca para todos nós, a questão da carteira verde e amarela, saber que até dia 20 todas as manobras possíveis e imagináveis ainda são, né, ainda são riscos aí para o povo, né, com relação a essa MP. E incrível como a gente vai percebendo também, né, nessa rápida conversa que a gente faz aqui, que a classe trabalhadora não pode baixar a guarda em momento algum, né? Muito pelo contrário. No momento que nós vivemos hoje, é, essa luta é frequente, ela é diária, ela não pode em momento algum, a gente não pode baixar a guarda em momento algum. Incrível como, por exemplo, nós nesse momento estamos tendo que lutar contra situações que nos fazem remeter a 30, 40, 50 anos, até direitos que haviam sido discutidos no início do século passado, né? E a gente nesse momento está voltando a discutir, como por exemplo a redução da carga horária, né? Direitos fundamentais dos trabalhadores, da população, né? É impressionante como essa ultradireita neoliberal, né, identificada aí pelo Paulo Guedes, pelo Bolsonaro, pelos seus aliados também, como Dória, como alguns governadores que também adotam essa postura e vão na mesma linha, né? Muitos prefeitos também, né? É impressionante como a classe trabalhadora necessariamente tem que lutar contra todas essas frentes, né? Uma questão que eu até gostaria de trazer um pouco, a questão fazendo um comentário sobre uma questão mais local, né? Alguns municípios vêm adotando uma linha de combate ao coronavírus dentro do necessário isolamento social e tudo mais, né? Outros não, né? Por exemplo, hoje mesmo, o prefeito de Santo André, Paulo Serra, parece que organizou lá um comitê, um grupo que vai estar pensando já na flexibilização do isolamento social, tá? Para que as pessoas voltem às atividades, evidentemente pressionado pelo poder econômico local, pelos empresários locais, né, que seguem essa linha também do governo Bolsonaro, né, essa linha de querer minimizar os riscos da pandemia da Covid-19. Então, é um problema esse que se coloca tanto no nível nacional quanto também no nível local, né? Inclusive se aproveitando, a semana passada o prefeito Paulo Serra se aproveitou desse momento de crise para encerrar o contrato com uma empresa terceirizada de limpeza nas escolas, que demitiu 479 funcionários. Pressionado pela opinião pública, pelos trabalhadores, pelo sindicato, ele se viu obrigado a anunciar a recontratação desses funcionários, mas enfim, o que a gente percebe é que é uma pressão muito forte, né, desses setores empresariais, né, no sentido da flexibilização daquilo que é a orientação para o enfrentamento da Covid-19. O que a gente percebe é que o povo fica numa disputa, uma disputa muito forte, né, dos empresários, do capital sobre o trabalho, né? Se fala muito aí que é importante manter a atividade econômica, manter as empresas gerando suas atividades, seus lucros, enfim, se pensa mais nisso do que na vida das pessoas, do que na saúde das pessoas, né? Então a gente vive realmente um momento muito difícil, né? Um momento muito que essas lutas todas elas se somam, né, no combate à crise e vão além disso, né? Eu acredito que a questão do modelo atual político-econômico, ela fica gravada com essa crise do Covid-19 agora, e é um desafio para nós agora encontrar formas de lutar contra essa pressão do empresariado, né?
eu queria te perguntar como ficou, por exemplo, aquela proposta do PT na questão do salário quarentena, né? Se isso tem sido conversado, essa que é uma proposta muito melhor do que essa que foi aprovada do auxílio emergencial, né? E gostaria de saber se você tem notícias de como isso tá sendo trabalhado, a questão do salário quarentena, como é que está posto isso no momento, Jandira? Olha, o problema é o seguinte, né? O problema é que nós precisamos de muito mais mobilização, e aí daí a importância da gente ter esses momentos, né, essas lives, fazer mobilizações de todas as formas que a gente puder, para a gente conseguir, quer dizer, dar um passo adiante num programa emergencial, né, que tem também, né, essa questão, né, do salário quarentena, da garantia, né, de uma renda decente, né, para o conjunto da classe trabalhadora, tá certo? Agora, veja, o programa emergencial, né, no seu conjunto, quer dizer, é algo que nós temos que nós, cada militante, cada um e cada uma, está trabalhando para que a gente consiga pressionar nesse sentido, né? Porque se depender, quer dizer, do governo, ou só de, vamos dizer assim, de negociações no parlamento, né? A gente sabe que a correlação de forças lá dentro é o pior congresso que a gente já teve, né, na história, né? Ou seja, totalmente, embora tenham lá suas contradições, né? O bloco golpista aí, eles continuam bastante unidos quando se trata é, de, de atacar a classe trabalhadora, né? Então, veja, nós precisamos que as medidas, né, de garantia de renda, elas façam parte, quer dizer, de um processo de mobilização muito maior do que o que nós temos até agora. Isso é fundamental para que a gente consiga estas conquistas que são fundamentais para a sobrevivência dos trabalhadores, né? Nós temos aí a medida provisória 936, tá certo? Que permite a redução da jornada e de salário ou a suspensão do contrato de trabalho, né, que vai na contramão do que foi feito em vários países do mundo, tá certo? Que foi, quer dizer, garantir que o governo, primeiro, garantir o trabalho, né, garantir nenhuma demissão, né, essa medida provisória, ela dá uma pequena garantia, né, do dobro do tempo em que perdurar, né, a situação de suspensão de contrato ou da redução da jornada de trabalho, quer dizer, 2 ou 3 meses, né, mas só daqueles que forem atingidos, né, ou seja, e mesmo assim, quer dizer, o auxílio que o governo vai dar para cobrir os salários vai causar uma perda enorme para a maioria dos trabalhadores, né? Só quem não vai ser prejudicado, que vai receber integral, é quem ganha até um salário mínimo. R$ 1.100 em diante, você já começa a ter redução. E isso é um absurdo, né? Nós teríamos que ter garantido a renda do trabalhador, tá certo? A renda do trabalhador. Quer dizer, quem ganha 3 salários mínimos vai ter uma redução, pode ter uma redução, né, de mais de 30% no seu salário. E como é que você vai enfrentar num país que tem salários tão baixos, uma média salarial, como eu disse lá anteriormente, que não chega, que passa um pouquinho de 2 salários mínimos, ainda ter uma redução num período como esse, né? Então, é uma situação muito, muito difícil que nós temos que fazer esse enfrentamento. Agora, a MP ainda não foi, ela está a MP 936, né? Ela está em vigor, né? Ela ainda não foi votada, tá certo? Agora nós temos que trabalhar
para que seja garantido, primeiro, nenhuma demissão de ninguém, porque senão os empresários vão se utilizar da SMP para colocar alguns em redução de jornada e de salário e para redução de jornada e de salário, para suspender contrato, e os demais não, e vão demitir, e ainda ter vantagens nesse processo, percebe? Quer dizer, você não utiliza o mecanismo, os outros não têm garantia de emprego, de não demissão, então você demite e ainda recebe benefícios do governo para continuar operando. Então, assim, a proposta do PT e a proposta do plano emergencial, né, que o PT assina junto com as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, ele é fundamental que a gente faça uma grande mobilização em torno, né, do conjunto do programa emergencial, né, porque só assim a gente vai conseguir, quer dizer, sair dessa situação, né, em que os ataques estão vindo de todo lado, né, do empresariado e do governo. Verdade, acho que é um período bastante crítico, né? Como você diz, os ataques eles vêm de todo lado, né? Um governo totalmente ligado umbilicalmente ao empresariado, né? Ao grande capital. Interessante, por exemplo, que nesse momento, né, a gente vê, por exemplo, a hipocrisia, né, do grande capital no país, né, quando apresenta alguns projetos aí filântropos, né, falando de que vão doar, o que para eles é dinheiro de pinga, né? Vem o Itaú falar de uma doação aí para combater a Covid-19, o mesmo empresariado que apoia um governo que desmonta a saúde pública, que desmonta todo o arcabouço jurídico que de alguma forma garante os direitos dos trabalhadores, né? Ou seja, há uma hipocrisia generalizada, né? Aí apoiada pela grande mídia, pelos grandes empresários, por um governo totalmente apoiado por eles, né? Enfim, há uma dificuldade imensa nesse sentido. E uma questão que até o Israel, aqui agora há pouco, ele fala, por exemplo, da questão dessas fake news, né, de que o atual governo se vale muito aí a partir do gabinete de ódio montado aí no governo Bolsonaro, né? É um governo que se mantém e que chegou lá onde está hoje e se mantém através de fake news, né? Como por exemplo, difícil a gente organizar a classe trabalhadora diante de tanta guerra de informação, né? A grande mídia trazendo o tempo todo notícias que atentam contra a organização dos trabalhadores, né? E a gente, num momento bastante dificuldade, por exemplo, em que a gente não pode sair às ruas, né, para nos organizar, para protestar. Como você vê esse momento de dificuldade de organização, Jandira? Assim, de mobilização social, né? É um momento em que necessariamente a gente tem que, talvez aí, por exemplo, como a gente está fazendo agora, a gente está fazendo nossas lives, eu tenho visto muita coisa interessante nas redes agora, eu tenho participado de muitas lives, muitas conversas, né, com lideranças, com o pessoal que está trazendo informações, né, mas como é essa dificuldade hoje da gente se organizar para poder lutar, reivindicar, ir para a rua? Como é que está essa agenda de lutas hoje, Jandira? Como é que a gente está podendo fazer esse enfrentamento hoje? Então, nós estamos sem a nossa maior ferramenta, a nossa maior arma, que são as ruas, né? Nesse momento, quer dizer, nós não estamos podendo sair nas ruas, tá certo? Mas agora, tudo que a gente fizer neste processo, tá certo? Com todas as dificuldades que estão postas, né? De organização e de mobilização, tá certo? Vai ser determinante para o pós-pandemia, né? Então, assim, primeira coisa, eu acho que nós precisamos ter muita clareza do que está em disputa, tá certo? E assim, e ter uma compreensão, primeiro, que nós estamos vivendo, não é um problema só no Brasil, né? Nós estamos vivendo uma crise sistêmica do capitalismo,
tá certo? E não é só um problema do neoliberalismo ou do ultraneoliberalismo, né? Essa é a forma, tá certo? De manutenção da taxa de lucros, né? É a forma de superexploração da classe trabalhadora que se encontrou nessa fase do capitalismo. E essa fase do capitalismo ultra neoliberal, em que para manter de lucro, para manter o padrão de acumulação, tá? É preciso é preciso atacar todos os direitos que a classe trabalhadora, isso no mundo, né, conquistou, né? Isso se faz com autoritarismo, né? Isso a democracia não cabe num sistema capitalista ultra neoliberal, né? Não cabe, né? Então veja, nós temos uma crise sistêmica. A nossa resposta a isso tem que ser necessariamente anticapitalista, sabe? Não pode estar nos limites do neoliberalismo, como se fosse possível voltar atrás, né? Para aquele período do bem-estar social pós-Segunda Guerra Mundial, né? Isso não é mais possível, esse mundo não existe mais. Nós só vamos sair dessa situação se a classe trabalhadora, quer dizer, se a gente tiver clareza de que nós, como está lá no manifesto de fundação da CUT, certo? Que nós estamos, que nós existimos, né? Para representar, para organizar e para mobilizar os interesses imediatos. É o que hoje o interesse imediato da classe trabalhadora é viver, né? É sobreviver, né? Nessa pandemia, nessa crise, sobreviver do ponto de vista da saúde e sobreviver do ponto de vista material, tá certo? Então, nós temos que colocar toda a nossa energia para assegurar esses direitos e interesses imediatos, mas com a perspectiva histórica. Quer dizer, não dá mais para a gente não falar que esse sistema faliu, né? Que nós temos que recolocar o socialismo na ordem do dia. Nós temos que colocar na ordem do dia, novamente, no debate político, né, a perspectiva de uma sociedade sem exploradores e explorados. Ou nós fazemos isso, tá certo? Uma sociedade democrática, sem exploradores e sem explorados, né? Ou seja, uma sociedade socialista, recolocamos isso na ordem do dia, ou nós vamos ficar manco, tá certo? A outra questão, e aí tem a ver com o Brasil, esse momento, Bolsonaro, gente, sofrer impeachment ou qualquer outra coisa, enfim, quem entra é o Mourão, né? Veja, se nós não colocarmos e não começarmos a construir seriamente, né, a esquerda brasileira, o Partido dos Trabalhadores, os movimentos populares, né, o movimento sindical, quer dizer, o fora Bolsonaro, e que para a gente superar essa situação, nós precisamos de democracia, e democracia significa eleições livres, tá certo? Imediatas e livres. Quem vai colocar isso? Quem vai colocar uma alternativa política que realmente interessa para a classe trabalhadora, né? Se não formos nós. É por isso que nós estamos entre aqueles e aquelas, né? Que estão dentro do PT disputando, né? Que o PT assuma o fora Bolsonaro, eleições livres e diretas imediatamente. Né? Porque isso é uma necessidade desse momento, dessa conjuntura política, porque senão nós não vamos construir uma saída popular, democrática, de acordo com os interesses da classe trabalhadora para essa situação. Porque o mundo do pós-crise, né, tem muita gente dizendo, ele pode ser um mundo melhor. Ué, é verdade, ele pode ser um mundo melhor, a depender do que a gente faça hoje, porque senão pode ser muito pior, pode ser a barbárie, tá certo? Nunca, né, o que Rosa Luxemburgo colocava lá, né, socialismo barbárie, foi tão
tão presente, tão atual, né? Então, tudo que a gente fizer hoje vai ter a ver com o que vai acontecer amanhã, né? E nós não podemos estar presos só por um pragmatismo, né, da conjuntura. Não, mas veja, agora ainda tem setores da classe trabalhadora que ainda defendem Bolsonaro, ou ele ainda está assim nas pesquisas. Gente, isso não vai mudar se a gente não colocar, né, uma perspectiva política de outro tipo, né, outra estratégia, né, se a gente de novo não apontar para os interesses históricos da classe trabalhadora, fazendo a luta do hoje, do aqui e do agora. Né? Não adianta a gente falar de um mundo lá na frente se a gente não tiver, se a gente viver uma tragédia, né, que é isso, uma catástrofe social, que é isso que o governo Bolsonaro está levando o país. Não é isso? Uma catástrofe mesmo, uma crise humanitária sem precedentes. Né? Então, nós temos que lutar para impedir que isso aconteça, mas temos que apostar e apontar para saídas políticas. E não tem saída política para esse país que não seja fora Bolsonaro, fora Mourão, fora Guedes, fora essa corja que governa esse país e que ataca a classe trabalhadora cotidianamente. Realmente, acho que você disse, acho que você tocou no ponto principal, né? Acho que se não é a classe trabalhadora tomar o seu, assim, tomar o norte mesmo, tomar as rédeas no norte do país, ou seja, não é o Congresso, não é essas forças políticas que estão aí hoje que vão tocar esse projeto, né? A gente recebeu várias contribuições aí de companheiros e companheiras nossas. Queria saudar aí a participação da Wanda, né, da Wanda Santana, queria saudar também a Lígia, a Silmara Conchão, o Davi Trombelli, todos eles também indo nessa linha, Jandira, disso que se coloca, né? É necessário que a classe trabalhadora assuma, né, o controle da situação e saia em defesa dos seus direitos, né? Ou seja, porque não é essas forças políticas que estão hoje no poder que farão isso, né? Como você disse, é preciso assumir essa questão do fora Bolsonaro, fora Mourão, Paulo Guedes, ou seja, essa corja toda, como você coloca, né? Porque não há a menor possibilidade hoje, eu também vejo dessa forma, de que esse modelo que está colocado, esse modelo político, econômico, social que seja instalado, ele vai trazer algum tipo de melhora nas condições de vida dos trabalhadores, né? Ou seja, você fez até toda essa questão histórica que se coloca, né, essa trajetória, né, que nós vivemos, e o momento atual em que nós chegamos, né, ou seja, nós estamos realmente numa encruzilhada, né, onde que é necessário uma ação muito mais contundente, ou seja, uma ação muito mais assertiva, né, das forças populares, no sentido de derrubar toda essa ultradireita que está colocada hoje no poder, né, que assaltou o poder justamente para garantir esses interesses, ou seja, essa opressão contra os trabalhadores, né. De fato, não há nenhuma possibilidade de que as coisas mudem de outra forma, né? O Israel nos coloca aí, fora Bolsonaro, a democracia brasileira não estava preparada para o uso das redes sociais, né? Ou seja, toda essa todo esse arcabouço que está colocado também hoje, dificultando aí a vida dos trabalhadores, né, dificultando a vida do povo, né, ela acabou servindo, né, aos interesses do capital, aos interesses desse governo que é refém do capital. E, enfim, você coloca uma questão importante, né? Ou seja, que o PT precisa, né, assumir essa frente também de lutas fora Bolsonaro, fora Mourão, de uma forma mais objetiva, né? Eu sinceramente acredito que os trabalhadores, o povo de uma forma geral espera isso do PT, né? O PT tem uma trajetória de lutas e tem a sua gênese na classe trabalhadora, né, que é uma história de lutas, uma história de conquistas, e que nesse momento ela precisa de alguma forma ganhar força, né, ganhar presença, e
contra o que se acha, por exemplo. Muitos acreditam, né, até foi colocado nos comentários, muitos acreditam na possibilidade de uma frente ampla envolvendo aí a centro-esquerda, ou seja, é aquela história que a gente já viu, né? Aquela história da busca de coalizões, na busca de você tentar, de alguma forma, conciliar com o capital. E a gente sabe que esse modelo, esse momento atual que o país está vivendo, né, essa encruzilhada em que nós chegamos, ela nos mostra justamente o contrário, que nenhuma conciliação mais parece ser possível nesse momento, né? Porque a direita e o capital não querem mais se conciliar com a classe trabalhadora, eles não têm interesse nenhum, né? Eles querem apenas garantir os seus lucros, né? E como você bem coloca, né, esse modelo que é ultraliberal que está colocado, ele se vai valer dos seus interesses a partir da força, né? Politicamente, ele vai se valer do autoritarismo para implantar o seu programa, para implantar, para garantir os seus interesses, né? Então é um momento que de fato não há possibilidade de conciliações, né? É necessário que a classe trabalhadora se organize, né? Encontre caminhos para poder se fortalecer nessa luta, né? E reivindicar não apenas seus direitos, mas enfim, apresentar uma proposta nova e lutar por uma nova proposta de país, uma nova proposta, um novo modelo político, econômico e social, né? Eu acho que todas toda essa dificuldade do momento nos leva a isso, né? Nos leva a essa necessidade, como a Cris Ataíde coloca, né, de posicionamento político, né? Eu acho que essa que é a grande questão, né? Mais do que nunca é necessário que a gente se coloque politicamente, né? Ou seja, assuma o nosso compromisso político frente a esse conflito entre o capital e o trabalho, né? Acho que a nossa conversa aqui está muito boa, Jandira. Assim, se deixar, a gente continua aqui a noite toda falando sobre essas questões todas, né? Eu acho que tem muita coisa para a gente falar. Mas queria que você fizesse algumas considerações mais aí sobre qual a possibilidade que hoje nós encontramos, quais os caminhos que nós temos, né? E a gente está se aproximando aí ao final da nossa live, né? E queria que você, então, colocasse as suas considerações aí de que trouxesse uma palavra aí de esperança para a nossa luta, né, nesse abril de 2020, de que forma você acha que a gente pode encontrar forças para poder lutar diante desses desafios que estão colocados no momento. Bom, eu estou vi várias pessoas muito queridas que estão participando aqui da live. Eu vi rapidamente, né? Entra muito rápido aqui as questões que as pessoas colocam, mas vi muitos companheiros e companheiras aí da nossa trajetória de luta, especialmente aqui no ABC, em Diadema, né? Então, legal poder estar aqui com vocês. Agora, veja, gente, assim, nós, assim, não tem porquê, né? Não termos esperança, né, em nós mesmos e na classe trabalhadora, tá certo? Agora, porque nós precisamos, sim, aí você colocou algumas questões importantes, que é essa ilusão com a conciliação de classes, né? E é engraçado, porque toda vez que eu vejo alguém falar dessa história da frente ampla, de setores, né, das classes dominantes que possam ter contradições com o governo Bolsonaro, com essa situação toda, bom, enfim. Bom, onde é que está isso? Né? Eu falo, bom, me mostra o CNPJ, o CPF, onde é que está essa turma? Tá certo? Porque, veja, os ataques desde 2016, um atrás do outro, nunca, nenhum setor deu nenhuma demonstração, tá certo? De querer alguma conciliação, né, com a classe trabalhadora. Muito pelo contrário, ataque em cima de ataque, eles não têm nenhuma contradição quando se trata de defender seus interesses. E como hoje, né, os interesses estão, quer dizer, com essa crise toda que está colocada, né, não só da pandemia, né, a crise maior do sistema, tá certo?
coloca a gente, quer dizer, coloca a luta de classes, né, mais acirrada que nunca, é muito complicado, né, que haja setores que fiquem procurando uma mão amiga com aqueles que querem nos destruir, né? Então, assim, a primeira coisa é que a gente tem que ter confiança, quer dizer, na classe trabalhadora, nós temos que ter confiança nos setores populares, nós temos que ter confiança, quer dizer, na unidade, né, da classe para fazer essa luta. Isso é fundamental, tá certo? Isso é fundamental. E nós temos que fazer essa construção em ações práticas, né? Na ação cotidiana da classe, né? Então, essa é a questão, né? Chave, né? E nesse sentido, quer dizer, acho que nós temos uma caminhada, tá certo? Uma caminhada que vem de longa data, ainda que com problemas, contradições, né? Isso é assim mesmo, faz parte do processo. Mas acho que a gente não pode jamais perder a confiança nas forças da classe trabalhadora, que já foi capaz, né, de superar situações ao longo da história. Basta ver a história do século XX, né? Da era dos extremos, né? Como coloca o historiador o Hobsbawm, não é isso? A era dos extremos, onde nós vivemos situações que guardam semelhança do ponto de vista político, econômico e até mesmo de epidemia, né? De pandemia, com situações vividas, né? Ao longo do século XX, né? E a classe trabalhadora é capaz de dar resposta para isso, mostrou isso ao longo da história. E nós vamos encontrar o caminho, nós vamos encontrar o caminho. Agora, não será fácil, não é uma luta de um dia, né? O companheiro Walter Pomar sempre diz que nós estamos diante de uma maratona, e é verdade. Mesmo agora, né, com esse conflito mais agudo provocado pela pandemia, tá certo? As contradições estão aí colocadas, né? E nós vamos ter uma trajetória de muito suor, né? Muito suor, uma maratona mesmo, né? Para a gente conseguir, quer dizer, conseguir uma mudança na correlação de forças na luta de classes que nos permita virar esse jogo, tá certo? Agora, nós temos que ter confiança nas nossas próprias forças. Nós temos que ter confiança na classe trabalhadora. Eu acho que isso é uma questão fundamental. Tá? Ter muito diálogo entre nós, tá? Fazer muitas, assim, das pequenas coisas no cotidiano, as grandes ações, né, que a gente tem que tá junto. Mas tudo isso é fundamental. Assim como também eu queria dizer que nós não temos que temer, tá certo? Num momento como esse, confundir solidariedade com assistencialismo, né? Acho que nós temos, todos nós, que junto com a luta política maior, a luta, quer dizer, histórica, né, da classe, né, recolocar na ordem do dia o socialismo, defender os direitos dos trabalhadores aqui e agora, nós também temos que estar todos e todas empenhados em ações de solidariedade com a classe trabalhadora. Isso é fundamental num momento como esse. Hoje, nesse dia 17 de abril, eu queria lembrar que nós temos um monte, né, de produtores, de pequenos produtores aqui no entorno de São Paulo, tá certo? Seja em assentamentos, né, do MST, seja das cooperativas de pequenos produtores, estão passando dificuldades enormes no campo, né, para poder escoar, né, os seus produtos. Nós temos gente passando fome já na periferia das cidades. Nós temos que procurar meios, os sindicatos, né, de fazer essa relação campo-cidade, trabalhador do campo, trabalhador da cidade, entendeu? E aproveitar esse momento também para a gente trabalhar muito fortemente na solidariedade no cotidiano do enfrentamento dessa situação. Porque a vida tem, né, a luta tem muitas dimensões, né?
E é só com a articulação de todas essas dimensões, a dimensão histórica, a dimensão da luta política do aqui e agora, do nosso programa de emergência, da defesa da classe, mas também no dia a dia, solidário, sabe, com a classe, né, buscando articular, né, os diferentes segmentos, tá certo? As diferentes necessidades, a diversidade que é a classe trabalhadora, né, como a gente colocou lá, né, essa desigualdade que existe no próprio interior da classe, de gênero, racial, tá certo? Olhar para essas questões e a gente também, quer dizer, está colocando boa parte das nossas energias nessa relação cotidiana, né, de solidariedade, né, e por que não, de assistência, né, no sentido maior, né, da palavra, né, junto aos nossos companheiros e companheiras que estão passando por situações de muita dificuldade nesse momento agora, né? Eu acho que se a gente conseguir articular essas três dimensões, tá certo? Com todas as dificuldades que tem, nós vamos poder sim, quer dizer, passar por esse processo e sair dele numa relação, quer dizer, mais fortalecida, né? Os nossos laços com a classe trabalhadora muito mais fortalecidos para a gente poder virar esse jogo e construir, quer dizer, um outro amanhã, né? Um amanhã sem explorados, sem exploradores, né? Sem explorados e exploradores, que é do ponto de vista de classe, do ponto de vista étnico-racial, geracional, de gênero, enfim. É isso. Realmente. E fora Bolsonaro, né? E fora Bolsonaro, e fora corja Bolsonaro e golpista. toda essa corja, né? Todos esses aliados e todos esses que atuam atacando a classe trabalhadora, o povo brasileiro, né? De fato, Jandira, acho que tudo isso que você colocou é muito importante nesse momento, né? Essa questão que você coloca, por exemplo, da necessária solidariedade aí ao cotidiano dos trabalhadores, né? Nas grandes cidades, nas periferias, né? Lembrando aí da questão da agricultura familiar, né? Das lutas camponesas. Hoje, 17 de abril, é Dia Internacional das Lutas Camponesas também, né? Lembrando aí, por exemplo, muitos exemplos que o MST vem nos trazendo em vários estados, né? Onde eles têm atuado no sentido de também fazer com que a sua produção chegue também à mesa do trabalhador, seja no campo, seja nas cidades, né? Ou seja, há exemplos, né, de lutas importantes, como você colocou, né, que essa esperança vai vir, como você disse, dessas próprias lutas, né, dessa própria trajetória de lutas dos trabalhadores ao longo de todo esse tempo, né? Acho que muitas conquistas foram alcançadas, né? Eu acho que nós já passamos por muitos enfrentamentos, né? Acho que a classe trabalhadora brasileira já passou por muitas dificuldades, passa ainda, né? Mas teve também suas conquistas, teve também os seus momentos de conquistas alcançadas, direitos alcançados, né? E é nessas lutas que a gente tem que se espelhar. Eu acho que é nessas lutas que a gente precisa se identificar, né? Como você disse. E a esperança vai nascer na própria luta, né, na própria caminhada, né? Então, eu gostaria muito de agradecer a sua participação, Jandira. Foi fundamental as informações que você nos trouxe, né, essa comunicação que é importantíssima, né, com as pessoas nesse momento de dificuldade, até da gente se encontrar, da gente se reunir, mas é um instrumento, é um canal para a gente poder trocar algumas ideias, trocar informações, para a gente comunicar, né. Queria agradecer muito aí a sua disponibilidade, a sua atenção com a gente, né, com o pessoal que nos acompanhou aqui. Queria agradecer também a todos que participaram, que estão participando, né, todos e todas que estiveram aí conosco, contribuindo aí com a força que nos estão dando, com as suas perguntas, né. Queria agradecer muito mesmo a todos e todas. E principalmente aí a esperança que você nos traz, né, falando dessa trajetória de lutas, né? Acho que o que mais marcou nessa conversa que nós tivemos hoje foi justamente essa trajetória que se coloca, né? Essa importância que é a gente olhar para dentro da classe trabalhadora e ver que as saídas, né, as saídas para o enfrentamento da crise, não só para o enfrentamento da atual crise, mas que a saída para a gente conquistar aí os nossos horizontes utópicos, né, e o nosso projeto político, elas estão
com a própria classe trabalhadora, né, e não fora dela, não com conciliações falsas, né, ou seja, é olhar para dentro da própria classe, encontrar forças, se organizar e a luta com bastante vontade, com garra, né, e com certeza a gente vai alcançar aí os nossos horizontes. E fora Bolsonaro, fora Paulo Guedes e todos esses que hoje assaltam aí o poder e acabam atuando contra a classe trabalhadora. Obrigado, Jandira, mais uma vez, uma boa noite para você. E Obrigada a espero em outro vocês, momento a obrigada gente se para encontrar todos. também. E a esperança é vermelha. A esperança é vermelha, Boa com noite. certeza. Vamos à luta. Boa Boa noite, tudo noite. de bom. Tá ok.